Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Irmãs. Que a paz do nosso Mestre continue nas nossas mentes e corações hoje e sempre. Te agradeço a oportunidade de estar aqui de novo, trazendo reflexões sempre acerca do Evangelho, sempre buscando alinhamento aqui com Kardec, com o Evangelho, com Emmanuel e os nossos amigos que nos trazem tantas informações relevantes, né? Hoje o tempo foi proposto pela casa para a gente poder trazer algumas reflexões aqui. É a parábola do fariseu e do publicano. Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa passagem que está no Evangelho, foi registrada no Evangelho de Lucas. Então a gente vai começar lendo essa passagem e depois a gente contextualiza e começa a trazer algumas provocações e algumas reflexões. Essa parábola, como Jesus trouxe, a gente vai falar um pouquinho sobre quem eram os fariseus e os publicanos, que vai facilitar a gente entender. Não sei se todos entendem esse contexto lá da época, mas vai ajudar a gente a entender. Também disse, Lucas registrando isso, também disse essa parábola a alguns que punham a sua confiança em si mesmos como justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu, publicano o outro. O fariseu, conservando-se de pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, rendo-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, conservando-se afastado, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Declaro-vos que este voltou para a sua casa justificado, e o outro não. Porquanto aquele que se eleva será rebaixado, e aquele que se humilha será elevado. Então a primeira coisa, né, quando a gente vai ler essa parábola, é pensar quem eram os fariseus e quem eram os publicanos. Rapidamente, né, os fariseus eram aqueles que estudavam, eram aqueles que supostamente faziam o que era certo, eram supostamente os que cumpriam todas as práticas religiosas. Então, lá no início do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz e ele coloca que tomavam parte ativa nas controvérsias religiosas, seus servis cumpridores das práticas exteriores do culto. E aí ele traz mais algumas falas aqui sobre quem eram os fariseus. E os publicanos eram os cobradores de impostos e taxas do Império Romano. E aí Kardec também coloca lá no início para nós: eram assim chamados na antiga Roma os cavaleiros arrendatários das taxas públicas, incumbidos da cobrança dos impostos e das rendas de toda a espécie. Então os publicanos já não eram bem vistos, né? Se a gente pensar, os fariseus eram supostamente os certinhos, eram os que faziam as práticas que eram necessárias e supostas de fazer, e os publicanos eram os que cobravam os impostos. E aí a gente começa uma reflexão pensando o seguinte: nós que estamos aqui numa casa espírita e outras religiões diversas que nós temos, quem que nós somos nessa encarnação? É difícil da gente, é claro, falar que somos um ou outro, mas como a gente tem se comportado? Porque os fariseus, que supostamente eram os que cumpriam todos os ritos religiosos, na hora que Jesus conta a parábola, ele faz uma provocação. Por quê? Porque os fariseus, na parábola, Jesus coloca que eles fazem a prece e se colocam, eles se elevam. E os publicanos faziam o trabalho deles, e ele na parábola se coloca como um pecador e que não tinha nem direito a nada. E como que nós estamos nos comportando? Como que a gente faz no nosso dia a dia em relação às nossas práticas, aos nossos cultos? Eles estão dentro ou eles estão fora? Nós somos um conjunto, então não dá para a gente falar que é isso 100% ou é aquilo 100%. Mas o que tem predominado a nossa vida? Qual o tipo de comportamento que a gente tem sustentado mais? Porque quando a gente pega
se a prática religiosa, qualquer que seja, né, eu tinha um amigo que dizia que ele da doutrina, fazia lá as tarefas, estudioso, mas ele sempre brincava, que ele buscava encaminhar as necessidades de acordo com a pessoa. Então ele falava, esse aqui ele tem que ir para a igreja, para evangélica. Tem que ter aquela coisa mais dura, mais rígida ali. Esse eu vou encaminhar para um amigo que está na Umbanda. Esse ele tinha porque ele falava, cada um está no seu tempo. E aí a grande questão não é qual prática religiosa. Nós não estamos aqui para converter ninguém ao espiritismo ou a qualquer outra prática. Mas a grande pergunta é, essa prática religiosa, ela está fazendo da gente uma pessoa melhor? Porque isso aqui é a função da religião. Né? Eu sempre falo isso, né? Qual era a religião do Cristo? Jesus veio fundar o cristianismo? Jesus veio fundar o espiritismo? Claro que não. Jesus veio fazer a gente ser melhor. Então a nossa prática está ajudando a gente nisso? Eu posso me declarar ateu, mas eu estou sendo bom para o próximo. Porque na hora que eu chegar lá, vai ser isso que vai ser avaliado. Nós não vamos precisar mostrar o crachá de tarefeiro daqui da casa, ou da igreja, ou de onde quer que seja. É o que eu fiz. Então é o que eu estou fazendo e não aquilo que eu estou mostrando para o outro. Porque a doutrina, ou qualquer outra religião, aqui dentro é muito bacana, é muito fácil da gente ser bom. Aqui é legal, a gente chega, abraça todo mundo é simpático, é legal, não tem problema. É irmão para cá, irmão para lá, e tá tudo ótimo. Agora, no dia a dia é que a gente pratica aquilo que supostamente a gente está aprendendo aqui. Ou em qualquer lugar que seja. E como eu estou praticando na hora que eu estou ali sozinho, dentro do carro, no trânsito? Como que eu estou praticando na hora que eu recebo uma ofensa de um irmão? Como que eu estou agindo diante disso? Se essa prática religiosa está fazendo a gente melhor, um pouquinho que seja, ela está cumprindo o papel. Agora, se ela fizer a gente se sentir melhor que o outro, cilada, podemos deixar de lado e não é o caminho. Se a gente se achar um pouquinho melhor que o outro por estar fazendo alguma coisa, nós estamos nos perdendo. E isso não quer dizer que a gente não deva reconhecer a nossa melhora, a nossa evolução, a nossa reforma íntima, É óbvio que não, porque senão a gente só se coloca também como o pior de todos e de forma alguma. Agora, se achar melhor, né, nós somos melhores que os outros, porque a gente está aqui num domingo reunidos, falando do Evangelho. Nossa, tem gente agora que está lá no Mercado Central bebendo cerveja. Nossa, a gente é muito melhor. Pode parar. Se a gente começar nessa linha, nós estamos perdidos. Cada um está no seu momento e na sua luta. Então, o grande ponto, quando a gente fala, voltando aos fariseus e aos publicanos, é esse. Né? Como a gente está se comportando e como a gente está enxergando e cobrando o outro. Nós temos direito de cobrar o outro. Né? A gente pode se colocar melhor porque a gente está aqui. Nossa, a gente levantou domingo cedo, veio para cá, uns ficaram dormindo, olha só que absurdo. Né? E outros estão agora começando a acender a churrasqueira para tomar cerveja e comer o dia inteiro. Nossa, que coisa pouco evoluída, né? A gente está... Não vamos cair nessa. Porque alguns de nós ainda tem essa tendência, e está tudo certo, também não tem julgamento, né? A gente, às vezes, num primeiro choque ali, a gente tem essa tendência, mas vamos ter cuidado. A nossa velha tendência de julgar, ela é terrível. O tempo inteiro a gente se acha juiz, né? E é curioso que a gente quer sempre ser juiz com um parágrafo nas mãos. Né? O processo, eu sempre falo isso aqui, tem milhares de páginas, a gente quer ler um parágrafo e dar o veredito. E quem somos nós? E aí a gente fala sempre do Cristo, lá com a mulher adúltera, o que ele fez? Ele julgou, ele condenou, ele não fez. Então, essa questão do publicano e do fariseu é um alerta para a gente pensar em como a gente está agindo no nosso dia a dia. E, ao mesmo tempo, tem 3 pontos que eu acho importante a gente falar dessa passagem, que é o seguinte: primeiro, Jesus, nessa parábola que ele conta, ele não está condenando as boas práticas do fariseu. Então ele também não está aqui falando que o fariseu disse que fazia na prece é ruim. Porque às vezes a gente está se gabando de alguma coisa e está fazendo bem. E esse bem vai ser considerado de alguma forma. Né? Eu falo que a contabilidade divina ela é sempre favorável para nós. Então eu posso estar fazendo
uma unidade de coisa boa e 10 de coisa ruim. Essa uma vai ser levada em conta. Então Jesus não condena e não fala nada de ruim das coisas boas que o fariseu faz. Então é a primeira coisa. Jejuar, contribuir, cumprir com os deveres era positivo. Jesus não condena. Outro ponto. Jesus também não elogia o publicano. No sentido de... Porque os cobradores de imposto, pelo que a gente entende e conhece, tinham ali os seus deslizes muitas vezes. Então Jesus também não passa a mão na cabeça do publicano, nesse aspecto. E um outro ponto, que humildade não é inferioridade. E isso que eu disse, a gente não pode também se colocar humilde e deixar de reconhecer o nosso avanço. Deixar de reconhecer, realmente, talvez em outras épocas, a gente tivesse esse grupo aqui reunido, pensando em como fazer o mal para o próximo. E a gente não pode deixar de reconhecer que isso é bacana. Que bom, hoje a gente está aqui reunido, falando de Jesus. A gente só não pode ir para o próximo passo, que é achar que por isso a gente é muito melhor que os outros. Essa parte a gente tenta deixar de lado. Mas a gente não pode confundir humildade com inferioridade. Às vezes a gente quer se colocar humilde, não, e humilde então é andar todo esfarrapado, é andar sem tomar banho, é andar com roupa suja, e isso não é humildade, isso é descuido. Né? Quantos não têm andando muitíssimo bem vestidos, ou arrumados, ou cheirosos, ou em carros que são humildes, e outros que não têm nem a roupa para vestir e não têm a humildade ainda trabalhada. Então, quando Jesus coloca essa parábola, a gente tem, óbvio, centenas e dezenas de interpretações, mas esses 3 pontos eu fiquei pensativo em como a gente pode pensar em não elogiar, Jesus não condenar a prática, não condenar o que é bom, não ficar passando também a mão naquilo que é ruim, a mão na cabeça daquilo que é ruim, e essa questão de não confundir as duas coisas, o que é humildade e o que é inferioridade. O Kardec, no capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, ele traz esse capítulo, é o Pedir e Obtereis. É o penúltimo capítulo lá antes das preces, né? É o último antes das preces, que tem o capítulo 28. E ele transcreve esta passagem, esta parábola. Uma das transcrições é essa parábola. E ele coloca uma página, uma fala interessante, que ele diz o seguinte: examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades. E se vos comparares aos outros, procurai o que há em vós de mal. A gente sabe que a doutrina, às vezes, né, a gente pega Emmanuel, o próprio Kardec, às vezes, traz as coisas de uma forma mais incisiva, mais dura. E isso aqui talvez seja um pouco duro, se a gente for comparar com o outro, que a gente compare o que é mal e não o que é bom. Mas isso é uma grande ajuda para a gente poder melhorar aquilo que nós precisamos melhorar. Se eu for comparar com o outro e só pensar naquilo que eu já consegui alcançar, naquilo que é bom, o que ganho eu tenho nisso? Fica se achando, né? Exatamente. Eu caio na cilada de ficar me achando. Né? Eu vou ficar achando que eu já sou espírito puro, porque às vezes a gente conseguiu alcançar algum ponto, e nem sempre isso pode... isso costuma ser um perigo para nós, porque a gente ainda é frágil, a gente ainda está balançado. Então, se a gente faz isso, é uma cilada a gente cair e andar para trás, né? E ficar estagnado. Então, o Kardec sempre convida, e de novo, né, humanizando um pouco essa fala, quando ele fala examinai os vossos defeitos, vamos examinar e vamos também entender aquilo que a gente já está conseguindo melhorar. É só o cuidado, porque eu acho que eles não ficam trazendo isso para nós, porque daí a gente se achar muito bom é um perigo. Né? Então eles acabam dizendo: examinai os vossos defeitos, não as vossas qualidades, porque eles sabem que a gente ainda é atrapalhadinho. Então, se a gente começar a examinar demais as qualidades que nós temos, que nós temos, claro que nós temos, nós estamos alcançando, estamos buscando, a gente se perde. E aí a gente já entra em comparação, a gente já entra em julgamento. Tá vendo? Eu estou aqui domingo, o outro não está. Tá vendo? O outro está reclamando do problema, mas ele não vem na fraternidade, eu estou aqui. Eu faço isso. E aí a gente começa a se perder. Né? Então não deixemos de reconhecer os ganhos que a gente já alcançou, mas vamos ter cuidado.
né, para a gente não fazer disso uma cilada para nós, uma pedra no nosso caminho para a gente se perder. E aí a gente traz aqui um link dessa parábola com uma obra bacana, psicografada pelo Chico, que é a obra Voltei, do irmão Jacó. O irmão Jacó, ele é um pseudônimo que foi do nosso irmão Frederico Figner, que nasceu inclusive fora do Brasil. Ele nasceu lá em 1800 alguma coisa, lá na região da República Tcheca, e ele fez muita coisa. Ele veio para o Brasil e fez coisa pra caramba. Era espírita, eu até anotei algumas coisas aqui para não perder, né? Mas ele trabalhou na Federação, na FEB, né? Ele trabalhou como tesoureiro, vice-presidente, membro do Conselho Fiscal, médium passista, receitista. Ele fez um monte de coisa. Tanto que quando ele desencarna, essa obra Voltei, o meu entendimento é o seguinte: ele ficou tão desesperado em voltar e contar para nós que se a gente der bobeira, a gente vai achar que está fazendo demais, vai chegar lá perdido, que ele quis voltar. Deixa eu voltar e contar para essa turma que a gente tem que tomar cuidado. E aí ele vem com o pseudônimo de irmão Jacó e traz para nós um monte de links para a gente não se perder enquanto fariseus ou publicanos. E aí, mérito, como eu disse, é claro que ele tinha. Essa contabilidade divina sempre ajuda a gente no mínimo que a gente faça. E ele não fez o mínimo, né? Ele fez bastante coisa. Então ele lá foi recebido pelo doutor Bezerra de Menezes. Então será que todos nós estamos prontos para ser recebidos pelo doutor Bezerra? Não sei. Ele foi. Então é claro, ele tinha mérito. Ele fez muita coisa. Ele desencarnou com 81 anos e deixou um grande legado. Ele foi um acelerador da divulgação do espiritismo de alguma forma. Mas ele chegou lá e se assustou pelo que ele encontrou. E aí essa obra bacana, vale muito a gente ler para a gente poder aprender muita coisa. Mas ele percebeu que conhecer a luz não era o mesmo que possuir a luz. Então a gente às vezes confunde, né? A gente confunde conhecer a luz com possuir a luz. A gente está aqui, quem está aqui falando na frente, às vezes é visto dessa forma: ele está falando, ele já faz, Não, de jeito nenhum. Quem está aqui falando é o mais devedor. Falar é a parte mais fácil, fazer é o desafio. Então, conhecer a luz, ainda mais hoje, em era de informação como está, todo mundo pode conhecer. Tem digital, tem inteligência artificial, tem tudo. Agora, a gente possuir a luz é outro desafio. E o irmão Jacó, quando ele desencarna, ele percebe isso. Ele conheceu, ele fez muito para fora e tinha trabalhado pouco dentro. E aí, eu trouxe algumas frases, né? Ele tem uma frase na obra que ele diz o seguinte: não se acreditem quitados com a lei por haverem atendido a pequeninos deveres de solidariedade humana. São umas frases duras, né? Mas a gente, quando começa a conhecer a doutrina e começa às vezes a fazer algum trabalho, alguma tarefa, a gente corre o risco disso, né? De achar que estão fazendo demais para o próximo, e aí ele puxa a orelha nossa. Não acha que você está quitado com a lei porque você está atendendo a pequenos deveres da solidariedade humana. Então a gente vai fazer campanha do quilo, quem já teve oportunidade, no início é um perigo da gente cair nisso aqui. Nossa, eu estou carregando peso demais, eu estou ajudando os outros demais. Aí você visita uma vila, uma favela, um lugar, nossa, olha, eu estou subindo morro, eu estou... É um perigo. É um perigo. Né? Porque será mesmo que nós estamos fazendo a tarefa para o outro? Ou será que ali a gente está tendo uma grande oportunidade da paciência, da humildade, de uma série de outras coisas? E essa questão que nós estamos fazendo, será que é tão grande assim? Sem entrar na questão espiritual, sem entrar num monte de coisa, porque é uma tarefa muito bacana, mas para a gente não se envaidecer, ou será que nós estamos atendendo a pequenos deveres da solidariedade humana? Né? Às vezes a gente tem um pouquinho mais de paciência com o próximo,
e já se acha Chico Xavier. E aí o irmão Jacó puxa a orelha nossa aqui. Né? A gente tomar cuidado para a gente não se envaidecer com os ganhos que a gente vai conseguindo aos poucos. Porque a gente consegue. Nós estamos aqui agora, nós estamos buscando isso. Também não podemos deixar de reconhecer, senão a gente não anda para frente também. Se a gente achar só que a gente está muito ruim e não vai andar, a gente não avança. Mas a gente tem que ter esse cuidado. E aí o Dr. Bezerra traz uma frase nessa obra que também é para a gente pensar. Fomos mais apaixonados pela ideia elevada que propriamente realizadores dela no mundo. Então, quando a gente conhece a doutrina, por exemplo, e o Evangelho, né, a gente se apaixona pela ideia. Impossível a gente conhecer e não se apaixonar pela ideia. Agora, será que a gente se apaixona e realiza? Porque eu me lembro uma vez, lá no Glacos, conheci uma pessoa e ela entrou na tarefa e começou, e ela, eu acho que eu já contei isso aqui, mas ela disse que faria uma tarefa por dia. Eu vou fazer, nossa, isso aqui eu tenho que fazer porque tem muito trabalho. E a gente já estava há um tempinho e falou, bacana, tenta engrenar na campanha todo sábado, né? Vai ser legal. Não, vou fazer todos os dias. Não, bacana, então, boa sorte. Né? Tomara que você consiga. Deu tipo 3 semanas, não estava indo mais na campanha. Então, e sem julgamento nenhum. Mas é a gente. Né? A gente conhece, a gente se apaixona pela ideia. Meu Deus, eu tenho que trabalhar, eu sou devedor, eu preciso correr atrás do prejuízo, eu preciso fazer. Mas aí a gente costuma realizar pouco. Porque realizar é difícil. Né? Sintetizar as ideias e vir aqui falar é tranquilo. Agora, vamos sair daqui, entrar no carro, e aí a gente vai lá encontrar com a sogra, com a esposa, com o filho, com a filha, com o tio, com o cunhado. Aí é a hora que a gente coloca em prática. E aí a gente se torna ou não um realizador. A gente consegue o tempo inteiro? Não. Mas o cuidado, voltando ao início da nossa fala, é a gente não se perder como os fariseus. É a gente não deixar que a gente se ache muito melhor que o outro e deixe de realizar o que tem que realizar. Quando a gente pega, não vamos nem chegar em Jesus, mas quando a gente pega Chico, por exemplo, quanto Chico não deu de lição para nós do realizar, sem se importar com o resto. Né? Foi pedir alimento, isso acho que não foi Chico, né? Mas foi pedir alimento e recebeu o cuspe, recebeu o xingamento. E aí, qual foi a fala? Isso é o que você tinha para mim. E para os irmãos que estão precisando, o que você pode dar? Material. Então a gente muitas vezes fica vaidoso e deixa de pensar no cerne da coisa. Qual é a ideia central? Quando a gente se diz cristão, Jesus era cristão? Né? Jesus não era cristão. A gente se diz cristão, a gente está buscando seguir o Cristo. E como o Cristo se comportaria? É óbvio que se a gente estivesse já se comportando, a gente não ia estar aqui agora. Mas esse é o grande ponto. E não ficar julgando e comparando, e eu sou melhor, o outro é pior, eu estou aqui, o outro não está, eu vou à fraternidade, o outro não vai. Cada um está no seu tempo. E cada um está fazendo o máximo que consegue. Ou pelo menos é o suposto. E a gente muitas vezes se perde. E aí dentro dessa mesma obra, lá é mais uma frase para a gente poder pensar. Do Dr. Bezerra também. Exercendo severo exame sobre os atos alheios, sem qualquer vigilância ao próprio coração. Foi, Flávio? Não, é porque eu vejo isso, esse movimento que ele é muito importante quando a gente começa a trabalhar, é sair de si mesmo. É se colocar no trabalho não pensando em você, mas pensando no outro. Né? Porque assim, quando a gente fica pensando assim, eu estou bem, eu estou fazendo bem, eu estou seguindo o meu caminho, eu estou eu. Só que quando a gente se coloca no trabalho, a gente tem que se abrir para o outro. Então o propósito é o espírito, o propósito é o irmão, não é eu, já sabe. Porque nós somos instrumentos. Exatamente. Esse movimento é importante para a gente se colocar no lugar correto. Entender, né, qual que é a nossa posição. Né? E a campanha, eu participei da campanha por um tempo,
E para mim foi essa virada de chave, foi uma grande lição. Eu comecei a fazer campanha, eu tinha 15, 16 anos, a long time ago, né? Muito tempo. E a época de que? Sábado à tarde era o quê? Era churrasco, era festa, era um monte de coisa. Então ir para campanha, eu tava assim no máximo. Eu tava, fazendo campanha do quilo, que é isso, sábado à tarde. E aí a chavinha foi virando, né? Aos poucos, e aí até quando a minha primeira filha nasceu com 30 e poucos anos, eu estava ali bem regular, e ali quando eu saí eu entendi um pouquinho, que não estava fazendo nada ali pro outro. Né? A gente se coloca pro outro, como a Flavinha disse, mas ali é um trabalho íntimo. A gente está trabalhando, e aí a partir do momento que a gente se entende dessa forma, aí a gente pode se tornar um instrumento melhor. Né? A gente, a todo tempo, a espiritualidade realiza o que tem que ser feito. Se a gente puder, se a gente estiver preparado, eles nos utilizam para que a gente faça o trabalho. Né? Mas é isso, nós somos um instrumento. Quando a gente entende assim, facilita. Porque senão a gente se acha demais e aí se perde. E começa a julgar, né? Então, a campanha do quilo, de novo, era um momento onde, mas sábado à tarde eu tô aqui, fulano não veio, tá vendo? Aí depois reclama que não sei o quê. E aí a gente começa a entrar nessa, e quando a gente entende, aí o trabalho está feito, essa parte está feita. Aí a gente pode avançar mais como publicano do que como fariseu. Né? Eu sou um pecador, eu estou aqui, eu sou só um instrumento, pecador, errado, estou aprendendo, faz o que tiver que ser feito. Agora, se eu coloco como fariseu, e eu faço, eu dou, aí a gente pode se perder. É mais perigoso, né? É mais arriscado. Quando a gente, para a gente passar, tem uma lição do Guinho de Luz aqui, que o Emmanuel fala sobre os fariseus, mas antes da gente falar sobre essa lição, quando o irmão Jacó desencarna e chega no plano espiritual e percebe isso, em determinado momento ele começa a trabalhar e não fica parado, ele começa a trabalhar, entende, reconhece, tem a humildade de reconhecer e começar a trabalhar. E em determinado momento ele é levado a um local onde um grupo de espíritos que ele orientava nas reuniões mediúnicas, que ele supostamente se colocava como orientador, começam a zombar. Olha, esse é o que ensinava a gente. Esse é o que falava sobre luz, sobre evolução. Aí tinha uma irmã lá com mais luz que ele. E aí a hora que ele entende, e aí quando a gente pega no Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos o caso da rainha que desencarna e quando chega no plano espiritual percebe que tinham irmãos que eram servos, que eram supostamente inferiores a ela enquanto encarnada, que estavam muito à frente em termos evolutivos. Tinham muito mais luz. E aí ela traz essa mensagem, é uma mensagem bonita, né? Eu não coloquei aqui, mas é uma mensagem que ela traz para alertar a mesma coisa. Para nos alertar, não nos enganemos com a nossa posição. Assim como os fariseus e os publicanos, assim como quem, às vezes, né, a gente tem muito esse risco, a gente coloca às vezes os médiuns ostensivos como espíritos super evoluídos e acima de nós. Aí quando a gente vai conversar com eles, a gente percebe a luta que eles estão, aqueles que estão exercendo isso de forma séria. Né? Eles estão numa luta enorme para poder sustentar aquilo, buscar, e eles costumam ainda brincar que eles são muito mais devedores que os outros. Porque isso é uma tarefa de extrema responsabilidade, que a gente, por qualquer coisa, a gente cai pelo envaidecer que a gente pode acontecer. Então, muitas situações onde a gente é chamado a atenção. Então, o irmão Jacó, aí no Evangelho segundo o Espiritismo, o próprio Kardec, no capítulo 27, como eu disse, coloca isso. Cuidado, para ter esse cuidado. Porque quando a gente, voltando lá no início, né, quando a gente se acha superior pela posição que a gente está em termos de religião ou da prática que a gente tem, a gente já está perdendo. E ao mesmo tempo, quando a gente está se melhorando de alguma forma
com aquilo que a gente está seguindo e fazendo, não importa qual religião a gente está falando. Aí nós estamos falando de Cristo. Aí nós estamos falando de amor de verdade, estamos falando de Jesus. Então é um risco a gente se colocar e julgar. Né? A gente começa a julgar o outro. Por quê? Porque a gente normalmente se acha melhor. Então, quando eu dei o exemplo da gente aqui num domingo de manhã, o risco da gente colocar o outro pior que nós, porque o outro agora está lá no Mercado Central bebendo e a gente está aqui, é um risco enorme. E a gente tem a cronologia da coisa, a linha do tempo, tem várias mensagens trazendo para nós esse puxão de orelha, esse chamar a atenção, chamando a atenção, carinhosamente, às vezes mais duro um pouco, mas chamando a nossa atenção, cuidado, porque esse caminho é um caminho perigoso, né, da gente ter essa percepção. E o julgamento já joga tudo por água abaixo, porque a partir do momento que a gente começa a avaliar o outro, aí a gente perde a essência do Cristo, quando a gente fala lá na mulher adúltera. Ele podia julgar? Podia. Ele tinha condições morais de dar qualquer veredito? Tinha. E ele faz o quê? Então, quando a gente se coloca um cristão, essa é uma das lições que eu tento, com muita dificuldade, não consigo ainda, mas que eu tento seguir como cristão. Jesus podia ter feito um sermão naquela hora, ele podia ter trazido informações ali, julgado e condenado e falado, e ele não falou nada. Ele baixou lá, ficou quietinho. Depois o que ele fala? Vai. Cadê os que te condenavam? Ah, se for. Eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Né? E a gente, às vezes, um pouquinho, sem moral nenhuma, com o telhado de vidro, fazendo um monte de caca, a gente não dá desconto. Qualquer coisa, aí tá vendo? Aí aponta o dedo, fala, ele julga, e às vezes com nenhuma propriedade. Então vamos, quando eu fui pesquisar e alinhar esse tema, eu não tinha percebido com essa clareza o quanto que tem de orientação e puxão de orelha sobre esse tema para nós. E aí vou trazendo aqui a ajuda de Emmanuel. O Emmanuel, no livro Vinho de Luz, na lição 161, essa lição se chama Cristãos. E o Emmanuel comenta um capítulo, uma passagem de Mateus, capítulo 5, versículo 20. Se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo algum entrarei no reino dos céus. Então, olha só, se a gente não for um pouquinho mais justo ali que os escribas e os fariseus, nós estamos perdidos. Essa fala de Jesus. E aí o Emmanuel, olha que bacana, o Emmanuel faz questão de começar valorizando o outro lado. Para não começar detratando, ele começa valorizando. Os escribas e fariseus não eram criminosos, nem inimigos da humanidade. Cumpriam deveres públicos e privados. Então, olha só, ele começa trazendo o seguinte: eles faziam o papel deles. Ele não começa, porque eles eram isso, faziam errado. Não, eles faziam aquilo que era suposto fazer. Respeitavam as leis estabelecidas. Olha só, que fantástico. Ele começa valorizando. Respeitavam as leis estabelecidas. Reverenciavam a revelação divina. Atendiam aos preceitos da fé. Jejuavam. Pagavam os impostos. Não exploravam o povo. Naturalmente em casa, olha só o Emmanuel aqui sendo até muito bonzinho, né? Naturalmente em casa deviam ser excelentes mordomos do conforto familiar. Então ele começa levantando a bola dos fariseus. Entretanto, para o emissário celeste, a justiça deles deixava a desejar. Então aqui eles faziam isso, mas para Jesus eles deixavam a desejar. Adoravam o eterno Pai, mas não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. E aí, como que a gente está comportando em relação a isso? De novo, me perdoe, mas de novo falando da campanha do quilo. Bate na porta, eu não ajudo espírita. Não, mas a ajuda não é para o espírita, é porque está com fome. Não, eu não ajudo espírita.
E aí? Como que nós, e aí não estou julgando eles, como que nós espíritas também nos comportamos diante de algumas situações? E olha só, não vacilavam em humilhar o irmão infeliz. Repetiam fórmulas verbais no culto à prece, todavia não oravam expondo o coração. Eram corretos na posição exterior, contudo não sabiam descer do pedestal de orgulho falso em que se erigiam para ajudar o próximo e desculpá-lo até o próprio sacrifício. Quando a gente tem, se a gente trouxer, né, alguns casos de Chico, a gente vê muito o contrário disso aqui, né? O Chico, para mim, era um praticante disso aqui no dia a dia dele. A gente tem um monte de situação que o Chico ajudava sem humilhar. Ele, sem julgar, sem colocar isso em prática. Quando chega uma irmã para o consolo e ela tinha perdido um filho, o Chico a abraça e começa a chorar junto com ela. E ele devia estar entendendo todo o contexto, ele já devia estar com a ficha na frente dele, uma tela enorme, o que aconteceu, por quê, como. Ele vai lá, abraça ele e chora junto com ela. Não importa, né? Por que ela chegou naquele momento. Exatamente. E aí, ele poderia, numa escala menor do que a mulher adúltera lá com Cristo, ele poderia colocar, falar, não, isso é um resgate, não sei o quê, papapá. Ele abraça e chora junto. E ele não se colocando acima, não querendo julgar, não querendo condenar. E feito isso, a mulher já melhora 90% só com esse abraço e com esse choro junto. Pronto, a caridade está feita. É no dia a dia, é dessa forma. Se a gente consegue, como a irmã que eu contei, sem nenhuma crítica, mas que eu guardei para mim essa situação, era a nossa sede por fazer e às vezes não conseguir. Se a gente não consegue fazer uma tarefa formal todos os dias na casa que a gente frequenta, será que a gente está fazendo isso dentro de casa? Com os pais, com os filhos, com os irmãos, com os que estão próximos de nós? Será que a gente está dando bom dia para quem está limpando a rua? Que eu já contei aqui, que a pessoa se assustou, porque ela achou que tinha faltado uma outra pessoa. Porque a pessoa não é nem vista. Ela está limpando a rua, está limpando o prédio, está limpando qualquer coisa, ela é um ser invisível. Oi, bom dia. Bom dia. Responde até com medo, né? O que eu fiz de errado? Como que a gente está comportando? Porque humanizando, trazendo para o Chico, que já está num nível muito acima, as ações eram muito assim no dia a dia. Ele não chamava, vamos lá, você tem que ir lá na fraternidade, tá? Eu vou psicografar o Emmanuel está falando aqui. Não, era no dia a dia, era na vida do dia a dia. O Emmanuel continua. Raciocinavam perfeitamente no quadro de seus interesses pessoais. Todavia, eram incapazes de sentir a verdadeira fraternidade, suscetível de conduzir os vizinhos ao regaço do Supremo Senhor. Eis porque Jesus traça aos aprendizes novo padrão de vida. O cristão não surgiu na terra para circunscrever-se à casinhola da personalidade. Apareceu como mestre da cruz para transformar vidas e aperfeiçoá-las com a própria existência sob a inspiração do mentor divino. Será sempre um cântico de serviços aos semelhantes, exalçando o amor glorioso e sem fim na direção do reino dos céus, que começa invariavelmente dentro de nós mesmos. Olha só, o Cristo não surgiu na Terra, ele trazendo a questão do Cristo, né, do exemplo do Cristo. Ele não surgiu na Terra para poder criar as regras e criar uma religião e criar uma seita, Não, é para a gente poder melhorar. E fazer melhor. Quando a gente fala em evolução dos mundos, né? Isso está sendo falado, regeneração, vai ser quando? Uns acham que a gente vai dormir no Réveillon, dia 31, e no dia 1º acorda no mundo de regeneração, outros com uma consciência diferente já. Mas o que vai ser isso?
É só a gente imaginar o seguinte, imaginemos a gente andando no centro da cidade, na Praça 7, e todos ali naquela bagunça que tem ali, serem do nível do Chico para cima. Nós estamos em qual mundo? É prova e expiação? A gente precisou de uma transformação enorme ou a gente já está num mundo diferente? Só que quem que caminha por ali? Somos nós. Então quando a gente começa a esperar do outro e querer do outro, o mundo está perdido. A política, o Brasil está perdido. O político A acabou com tudo. O B... Quando a gente começa a se colocar assim, a gente deixa de enxergar que nós somos parte do processo. Nós somos integrantes disso tudo. Então a gente tem colegas de trabalho, a gente tem filho, a gente tem pai, a gente tem o conjunto todo que está com a gente. E essa transformação, ela vai acontecer dessa forma. Então o que eu estou fazendo, trazendo lá para trás, o que eu estou fazendo para melhorar no dia a dia? Não precisa ser em religião nenhuma, não precisa ser numa tarefa inscrita nenhuma. É no dia a dia. Como que eu estou me comportando? Quando a gente faz essa pergunta, ela é amarga muitas vezes, porque a gente percebe às vezes que ainda está deslizando, mas ela nos ajuda a ir melhorando aos pouquinhos. E aí isso, é claro, como a gente ainda muitas vezes está atrasado em muitos assuntos, é claro que a prece vai ser essencial. É óbvio que uma leitura de Emmanuel aqui vai ajudar a gente imensamente. O passe vai potencializar tudo isso. E ter a consciência de que, eu estava vindo agora no caminho, ouvindo uma palestra e o palestrante falando, é uma sequência. Passou um problema, vai vir outro. Não adianta. A gente não pode esquecer que a gente está neste processo. Então agora está tudo bem em casa, vai vir um problema de dinheiro. Agora eu ganhei dinheiro, talvez eu tenha um problema de saúde. E é a caminhada. A gente às vezes se esquece desse processo evolutivo e aí isso aumenta a dor. Aumenta o sofrimento, né? A dor está aí, o sofrimento aumenta. Porque a gente acha que está aqui e que não tem que ter nenhum tipo de problema. De vez em quando vem tudo junto. Acontece, né? Às vezes assusta, vem um monte de uma vez, né? Mas como dizem que Deus não coloca o fardo mais pesado do que a gente aguenta, vamos entender que Ele está confiando na gente, né? Porque realmente às vezes o ombro pesa. A gente acha que erraram o Alexandre. Né? Eu acho que eles estão mandando para o Alexandre errado esse negócio, né? Não sou eu não. Mas eu não costumo errar isso não. Estão mandando para a pessoa certa, para o lugar certo, para o endereço certo, para a família certa. E aí é curioso esse processo, porque depois que a gente passa e olha para trás, a gente percebe como isso construiu de alguma forma alguma coisa. E se não tiver construído, prepare-se, vai voltar. E se também você tiver um aprendizado com tudo que você passa, eu acho que vai suavizando. As tarefas pesadas vão diminuindo. É porque a gente, na verdade, vai ficar mais forte. Né? Todas essas questões que acontecem acabam sendo, eu brinco que são os nossos personal trainers. Né? É o que faz a gente, quando a gente começa na academia, a gente pega um pezinho lá de 1 quilo e acorda no outro dia, os braços tudo doendo. Aí na hora que você assusta, você está carregando, os marombeiros aí, está carregando 100, sei lá quantos quilos. Né? Porque a gente vai ficando forte. E esse é o ponto. Se a gente não se vigia nisso, não é castigo, é só burilamento. Se a gente não se vigia, volta. Então aprendi. É a velha lição da escola. Está aí o sistema de ensino mudando, tudo mudando, mas qual a gente aprendeu lá atrás. Estou na primeira série. Minimamente eu consegui passar? Passei. Então fui para a segunda. Aí eu cheguei na faculdade, minimamente eu passei, começo a trabalhar. Aí eu minimamente, aí eu disse, você vai. Agora não passei, tomei bomba. Faz de novo. E a grande oportunidade é o agora. Porque nós espíritas, a gente cismou também que nós podemos deixar para a próxima.
Né? Às vezes a gente cai nessa ou caía nessa de falar, não, isso eu vou resolver nessa não, deixa para a próxima. Amanhã eu faço. Amanhã, pois é. Mas o amanhã pode doer mais um pouquinho, gente. Né? A gente tem André Luiz escrevendo no plano espiritual, rapidamente aqui, que o nosso tempo está acabando, um caso de um irmão que assassina pessoas aqui, chega no plano espiritual, está trabalhando há anos e anos e anos numa zona de socorro, já um tarefeiro que nós nos colocaríamos como espírito puro. E precisava reencarnar para resgatar aquilo. E aí o André, e aí? Então você está esperando o quê? É porque falta encontrar uma pessoa, que era a que ele tinha tirado a vida por último. Que era a esposa do pai, que o pai ficou viúvo, ele, de olho na herança ali, o pai ficou viúvo. Aí o pai já era velho, falou, nossa, agora meu pai morre, eu fico com tudo. E o pai até assustou, pô, eu estou tão preocupado agora com dinheiro que não estou entendendo. Só que o pai vai e se casa com uma mulher de 30 anos de idade. E aí ele ficou maluco. Falou, não, aí não. Aí vai lá e mata a madrasta, né? E faltava encontrar com ela. Já tinha combinado com o pai, já tinha combinado com a mãe, já tinha combinado com todo mundo. E aí André, naquele desespero, meu filho, então, você vai? Não, mas eu não posso encontrar. Mas e aí, os nossos amigos não sabem onde ela está? Eles sabem. Mas faz parte do meu processo ter que encontrá-la e, de certa forma, convencê-la a voltar comigo para a gente resgatar isso. Então, não é tão simples como a gente às vezes pensa, alguns têm um pensamento lógico, mas, né, não, eu vou, então eu perdi, eu vou lá, combino de novo, reencarno. Não é matemática. Não é matemática assim, não. Porque o outro precisa querer. E talvez ele não queira na mesma hora que a gente. Então, quando a mãe do André Luiz, numa esfera superior ao nosso lar, e o papai está sofrendo, está no umbral com as duas amantes, não tinha uma, tinha duas, e o André preocupado, mas e aí, como que vai? Não se preocupe, eu já combinei, nós vamos reencarnar, todo mundo junto de novo, e o seu pai vamos recebê-las como filhas. Olha a logística que isso envolve. E envolve e necessita dos quereres, que nem sempre são os mesmos da mesma hora. Então a gente deixar isso para depois, dessa forma, a melhor hora é agora. Por mais que esteja doendo. E tenho certeza, está doendo. Eu sei que todos temos as nossas questões. Né? Não tem... São raros os que a gente encontra, conversa e não tem nenhuma questão a colocar. Muitas vezes esse tem várias, mas ele já se tornou tão musculoso que ele não está nem sentindo o peso. Porque falar que não tem, não tem. Tem um ente querido que é difícil de lidar, tem um problema financeiro, tem uma saúde abalada, tem uma série. Nós estamos num mundo, a gente se assusta, mas a gente esquece que a gente está no hospital. Quando a gente vai no hospital, tirando maternidade, que supostamente não é isso, o resto é o quê? É dor, é doença, é incômodo. E a gente chega lá e quer encontrar flores. Vai no hospital, na ala oncológica e quer encontrar tudo feliz. E a gente está no hospital. O momento que a gente vive é esse. E não é para ser trágico aqui. A fala não é trágica. Então, estamos evoluindo, estamos caminhando. E está bom, nós estamos avançando. Então não é para fazer terror. É só para a gente não se assustar, porque senão a gente nasce no planeta errado. Não, a gente está caminhando. A gente só não pode, se a gente deixa para depois, em algum momento o trabalho tem que ser feito. Em algum momento a gente vai ter que fazer. Então aquele cônjuge difícil que a gente está com... O Chico tem uma fala bacana que perguntaram para ele sobre separação, né? Ele falou, se for piorar os seus débitos, não tem o que fazer. Mas caso contrário, segue. Porque é isso, é o momento que a gente tem para poder avançar. E fugir simplesmente não vai resolver, porque depois a gente vai precisar resolver. E aí, para a gente finalizar, eu pensei aqui, né? Quando que o fariseu aparece em nós? Então, quando a gente começa
Eu faço tudo nessa casa e os outros não fazem nada. Quem nunca ouviu essa frase ou falou essa frase? Né? Só eu que faço aqui nessa casa, os outros não fazem. Eu trabalho de verdade, os outros são incompetentes. Eu frequento a casa espírita, o fulano não está nem aí, não busca nada. Eu faço caridade, o outro só pensa nele. Eu jamais cometeria o erro que o outro cometeu. Então essas frases, só para a gente poder pensar, quantas a gente ainda está falando? E se a gente não está falando mais, que bom. Mas a gente, isso é do dia a dia, né? A gente ainda se perde falando esse tipo de coisa. E aí a gente, no fim das contas, se coloca como fariseu, né? Aquele que se acha, mas e se eu fizer frases diferentes aqui? Né? Ao invés de eu faço tudo nessa casa e os outros não fazem nada, será que vamos alinhar aqui, vamos conversar, vamos tentar fazer todo mundo, vamos ver onde você pode melhorar, onde eu posso melhorar? E aí a gente tem o culto no lar que vai ajudar a gente, tem uma série de coisas da reforma íntima que vão ajudar a gente. E aquela velha história, né, do exercício do final do dia, a gente finaliza aqui trazendo isso. O que eu fiz de bom hoje com os recursos que Deus me concedeu? Porque algum recurso Ele concedeu. Não adianta falar que não concedeu nenhum. Ele concedeu. Seja o ouvido para escutar o choro do outro. Né? Que seja qualquer coisa, uma sacola que você pode carregar para o outro para poder, alguma coisa Ele trouxe de oportunidade para nós. Nós não podemos deitar de noite e falar que não tive nenhuma oportunidade de fazer nada. O que eu fiz com esse recurso? Em que momento eu falhei ou eu feri alguém no dia de hoje? Se essa resposta sempre vai ser em nenhum momento, que bom, bacana. Mas às vezes na forma de falar, na forma de reagir, no julgamento, como a gente falou aqui por essa última hora, o julgamento. Às vezes o que o outro mais precisa é de um abraço. E o que a gente faz? Vai lá e dá uma pedrada. O outro não quer ouvir, às vezes, o xingamento, às vezes a evidência. Ele, às vezes está certo, é isso mesmo, ele está fazendo coisa errada. Mas ele não quer ouvir isso. Ele quer um abraço. E a gente vai lá e pum! É uma frase que a gente brinca, né? Chutar cachorro morto. Eu estou chutando cachorro morto, eu estou morto já. Não preciso disso. E às vezes o outro vem. E por fim, o que eu posso fazer para amanhã ser melhor? Porque não adianta também focar só no problema, no que eu sou de ruim, no que eu fiz de errado. Porque senão a gente não avança. O que eu posso melhorar para amanhã? Como que eu posso amanhã ser um pouquinho melhor do que eu fui hoje? Esse é o grande avanço que a gente pode ter. Né? E a gente finaliza agradecendo a oportunidade, agradecendo as vibrações, deixando claro que essa fala ela vale primeiro para quem está aqui falando e não é julgar, não é julgar o fariseu, não é julgar o outro, não é se colocar nesse lugar que a gente ainda ocupa muitas vezes. Né? E não é um processo fácil. Se fosse, a gente não estava há 2000 anos avançando e patinando nisso. É um processo desafiador. A gente nem sempre reencarna só num grupo de espíritos afins e amigos. Tem uns que tiram a gente do prumo mais que os outros. Então é um processo de dia a dia. Então vamos reconhecer as nossas melhoras, vamos ter cuidado na posição que a gente se coloca e sem o julgamento. Esse é o grande desafio que eu vejo. Quando a gente parar de julgar o outro, a gente tem uma grande chance de dar uns passos a mais, né? Porque olhar o outro e ter o telhado de vidro é perigoso, e às vezes a gente acha que não tem, às vezes a gente acha que está imune a tudo, né? Então, obrigado, a gente passou 5 minutinhos aqui, Deus abençoe a todos, obrigado pelas vibrações. Nós que agradecemos. Muito obrigada.